município de Nova Mamoré, a 300 quilômetros de Porto Velho, na fronteira com a Bolívia, foi um dos responsáveis diretos pelo crescimento do estado de Rondônia. Além do turismo e da cultura, a região teve o ciclo da borracha. Na sua fase de maior sucesso econômico, entre 1890 a 1920, cerca de 40% de toda a exportação brasileira era proveniente da Amazônia. O sucesso da atividade fez surgir a ferrovia, que facilitaria o escoamento da borracha e de outros produtos, tanto do Brasil como da Bolívia, para o Oceano Atlântico. O trem possibilitaria o transporte até um ponto onde pudesse haver um embarque para exportação. Antes da ferrovia, os produtos eram transportados com precariedade em canoas indígenas que atravessavam com muita dificuldade as cachoeiras existentes no percurso. No início de 1907, o empreendedor americano Percival Farquhar aceitou o desafio e começou a construção da ferrovia juntamente com 800 americanos e cerca de 20 mil operários brasileiros. Em 5 anos, foram feitos 366 quilômetros de rede ferroviária, ligando Porto Velho ao município de Guajará-Mirim, que recebeu a primeira composição em 30 de abril de 1912. A estrada de ferro Madeira-Mamoré garantiu para o Brasil a posse da fronteira com a Bolívia e permitiu a colonização de vastas extensões do território amazônico. A região crescia em ritmo acelerado e, durante a Segunda Guerra Mundial, a estrada de ferro Madeira-Mamoré teve grande valor estratégico para o Brasil, operando plenamente para suprir o transporte de borracha, utilizada no esforço de guerra aliado. Em 1957, quando ainda registrava um intenso tráfego de passageiros e cargas, a ferrovia integrava as 18 empresas constituintes da Rede Ferroviária Federal. Em 25 de maio de 1966, depois de 54 anos de atividades, a estrada de ferro foi desativada, por ordem do então presidente da República, Humberto de Alencar Castelo Branco. A ferrovia foi substituída por uma rodovia que depois se transformou nas atuais BR-425 e BR-364, que ligam Porto Velho a Guajará-Mirim. Seu Francisco e Dona Maria viajaram de trem durante muito tempo e acompanharam de perto os benefícios que a ferrovia proporcionava para a região. Ele pegava passageiro em Guajará, deixava mercadoria em Guajará. Lá em Guajará pegava gado para... É porque tinha os cargueiros e tinha o trem de horário. Que era de passageiro normal. Normal. E tinha o que levava a carga. Era o cargueiro. Isso era diário? Não, tinha os dias certos. Tinha os dias certinhos? Os dias dos passageiros era só dia de terça e de sábado. Terça e sábado. Sabe aqueles carros abertos assim embaixo, que era para carregar essa borracha, e tinha aqueles fechados que era para carregar boi, né? Aí tinha os vagões. Porque os bois vinham da Bolívia, não tinha aqui em Rondônia. Aí era assim. E o movimento aqui na Vila Murtinho se dava pelo movimento da Bolívia. Porque aqui embarcava e desembarcava a mercadoria boliviana. Era muita gente? Era muita gente. Tinha 2 motores para carregar. Com as alvarengas grandes, aí carregava a mercadoria, trazia as borrachas e a castanha. Durante o inverno, castanha bastante. Durante o verão, as borrachas. A desativação da ferrovia foi motivo de tristeza. Aqui foi um lugar movimentado. Aqui tinha o correio, né? Tinha o correio, tinha a aduana e tinha a prefeitura, que é a administração. Tinha o colégio, tinha a delegacia, tinha tudo. Então era bem agitado. Era bem. Uma vilazinha aqui. Aqui era bem povoado. Aí o pessoal saiu à procura de recursos. Outras terras se mudaram, tiraram terreno na Vila Nova, né? Então dá para dizer que com o fim do trem aqui, muita gente também teve que ir embora. Foi embora? Foi embora, aqui ficou ninguém, ficou muito abandonado. Com o fim da estrada de ferro, ficou para trás toda a estrutura criada para sustentar o empreendimento. 100 anos atrás, isso aqui tudo foi uma estrutura que significava muito glamour. Quem vinha para cá encontrava restaurante, sala de espera,
guichê para compra de passagens, banheiro, enfim, era uma estação de trem para atender a demanda que havia nessa região. Mais de 100 famílias moravam por aqui e hoje, mais de 50 anos depois de desativação da estrada de ferro, olha só, a gente ainda consegue observar essas estruturas firmes, embora o tempo venha deteriorando todas elas. Além das ruínas, muitas peças e dormentes podem ser encontrados jogados em uma vasta área de terra por onde passavam os trilhos. Uma parte do trabalho de 20 mil homens aqui nessa região, a gente encontra espalhada em vários lugares de Nova Mamoré. Veja só o que temos aqui, alguns dormentes, trilhos da estrada de ferro, que saía de Guajará-Mirim, passava por essa região e seguia adiante. Olha só, algumas peças também estão espalhadas aí pelo chão. Isso aqui é uma espécie de junta usada para unir os trilhos. Mas o que mais encanta são as estruturas gigantescas montadas sobre os rios da região. Quando a gente chega numa estrutura como essa, aqui por exemplo estamos na ponte sobre o Rio Laje, é que a gente consegue ter uma ideia da imensidão dessa obra, da imponência dela. Olha só o tamanho dessa estrutura. E o que mais impressiona, ela não é a única nessa região. São 4 pontes iguais a essas no município de Nova Mamoré. Nos lugares mais escondidos em meio à selva amazônica, a natureza se encarregou de também fazer parte da bela fotografia proporcionada pela estrutura de ferro. Aqui nessa ponte nós temos um cenário tão bonito quanto a própria ponte em si, que foi construída por mais de 20 mil pessoas. Veja só o que aconteceu depois da desativação da estrada de ferro. Essa árvore aqui, olha só, a raiz dela sai lá de dentro da água e vem subindo e atravessa aqui a ponte, cruza pelo meio da ponte, revelando um espetáculo da natureza. Outra curiosidade é que a estrada de ferro parece estar perdida em meio ao mato. Quem encontra alguma clareira em meio à vegetação nem desconfia que os caminhos existentes não eram para a passagem de pessoas. Andando nessa região de selva fechada, a impressão que se tem é que nós estamos numa trilha aberta para facilitar a locomoção entre os dois países, pessoas que saem da Bolívia e vêm para o Brasil. Na verdade, essa trilha ela só surgiu depois do fim da estrada de ferro, como a gente pode perceber olhando aqui para o chão. Vários caminhos formados por trilhos ficaram para trás quando a estrada de ferro foi desativada. Muita gente achou que com o fim do trem também acabaria o desenvolvimento na região. Na verdade, aconteceu o contrário. O que era um vilarejo continuou crescendo e se transformou em município. José Brasileiro praticamente foi um desbravador da região. Primeiro prefeito eleito de Nova Mamoré, ele chegou a administrar simultaneamente os então distritos do Iata e Vila Murtinho. Havia 2 desafios. Primeiro, abrir estradas. Eu tive muita dificuldade, foi quando chegando o pessoal do sul, do Paraná, Gaúcho, o pessoal do sul, chegando aqui, o pessoal lá para dentro do mar sem ter estrada, sem ter nada, o carreador, sofrendo. Aí eu fui para Porto Velho pedir uma máquina de esteiro, pedi até pelo amor de Deus, o governo Piano, o primeiro governo de Rondônia, filho de Rondônia. Aí eu cheguei lá com o segundo governo.
Cheguei lá com ele, excelência, o nome do palácio. Governador, eu estou morto, estou com 600 colões nos matos aí para dentro, carregando cacai nas costas. Me deu um trator de esteira. Ele não deu. Não, vou dar para Rolim de Moura. Pois eu vou comprar um, governador. Vou comprar um. Você não pode pagar, eu posso pagar. Deus vai me ajudar. Eu pagar esse trator. Aí eu comprei esse trator de esteira lá da Nogueira. Aí não tinha dinheiro para pagar o frete. Fretei um caminhão fiado, pagar por 15 dias. A Câmara de Vereador aprovou. Aí eu comprei um trator para me pagar 100 mil desse trator. 10 mil por mês. Aí cheguei aqui com esse trator, um trator grande. Aí comecei a abrir as linhas. Abri as linhas, abri a 21, abri a 25, abri a 27. Abri as linhas onde tinha colônia, sabe? Colonização. Isso é que... Onde já tinha família instalada. Exatamente, dentro do mato. Outra preocupação era construir uma escola para segurar as famílias na roça, manter a produção e garantir o escoamento da safra. Seu José conta que os agricultores chegaram a perder uma colheita inteira, porque não havia como levar o arroz até a balsa e entregar o produto ao governo, que era quem comprava toda a produção na época. Então, como eu ajudei a abrir lá 33 quilômetros de carreteiro do outro lado, até a primeira cidade grande, Ribeiralta, ligado com Ribeiralta, né? Nós passasse arroz e não tive sucesso. O presidente de Guajará-Mirim da Associação Comercial não assinou para mim. Aí foi tudo de água abaixo, né? O meu projeto foi, não teve sucesso. Mas um prejuízo grande para os produtores, né? Foi, não tem nem prejuízo para o governo mesmo. Sabe que a Cibrazen comprava arroz, o Cibrazen comprava arroz do produtor. O próprio governo deixava de vender. Claro, rapaz, esse arroz eu enterrei. O prefeito de Guará me deu uma pá mecânica, eu cavei vários buracos ali e enterrei o arroz todinho da Cibrazen. Foi uma covardia muito grande que fizeram com nós aqui, com ciúme de nós crescer. Além do papel importante no desenvolvimento econômico da região, os trilhos da estrada de ferro em Nova Mamoré e seus rastros viraram tema de cultura e história. As pontes, estações, caixas d'água e dormentes são retratados em fotos, vídeos, pesquisas e livros. O distrito de Vila Murtinho era um ponto de embarque de produtos bolivianos, como borracha, castanha e mercadorias vindas da Europa. Uma caixa d'água e as ruínas da estação são o que restou do período de ouro vivido na região. O que ainda se mantém conservado e reúne a população que restou na localidade é a Igreja de Santa Terezinha. A Igreja de Santa Terezinha, aqui na Vila Murtinho, tem mais de 170 anos. Embora quem chegue aqui não perceba isso, por conta da reforma que foi feita no telhado e também da pintura nova. Mas aqui em frente, do lado de fora, a gente fica sabendo um pouco da história da igreja. Olha só, nessa placa tem a data de quando ela foi reinaugurada, em 2014, e também o dia da construção, da inauguração da igreja, 2 de agosto de 1849. Passados mais de 50 anos, o toque do sino é a lembrança mais presente de uma comunidade que, além de ir para a igreja agradecer, comemorava uma vida pujante e cheia de esperança no futuro. O escritor Simão Oliveira dos Santos lançou no ano passado a obra Trem das Almas. O Trem das Almas é a certidão de nascimento de Nova Mamoré. Nele está contido as raízes da nossa história, porque as raízes da nossa história começam com o ciclo da borracha, né? Então é a partir do ciclo da borracha que se estabelece, né, os fatos históricos que começam a se delimitar e a partir dela, a partir do final do ciclo da borracha, a partir do final da desativação da estrada de ferro Madeira Mamoré, no final da década de 1960, início da década de 1970, a construção da BR-425
e a instalação do projeto integrado de colonização Sidney Girão, aqui no município de Guajará-Mirim, que na época era Guajará-Mirim. Então, esses três fatores, eles são os três fatores que determinam o nascimento, de fato, do município de Nova Mamoré. Além do contexto glamouroso que envolve Nova Mamoré, a natureza também foi generosa com a região. Muitas trilhas em meia mata levam a cenários exuberantes, como esse que encontramos. Depois de uma caminhada pela mata, nós encontramos um dos cenários mais espetaculares aqui da região de Jacinópolis. São as cachoeiras do rio Capivari. As corredeiras surgem de vários lugares em meio às ilhas e tornam o ambiente ainda mais espetacular. É uma mistura de água, natureza, animais e vegetação que dá prazer aos olhos. O lugar é um ponto turístico, mas ainda pouco explorado por conta das dificuldades para se chegar. Essa é uma região aqui que a gente passa por um parque, uma reserva ecológica, só que quem não conhece esse caminho acaba se perdendo ou então até às vezes desiste da viagem, né? Pela quantidade de buracos, de lama quando chove. Realmente é um trajeto muito difícil de se fazer. Mas enfim, compensa pela paisagem que a gente encontra lá na frente. Poucos quilômetros adiante das cachoeiras, encontramos a Pedra Preta, que chama atenção pelo tamanho e imponência. Muitas lendas norteiam sua existência. Teria surgido quando a região ainda seria um oceano, ou ainda um campo de pouso de naves extraterrestres. Reza a lenda que alienígenas já teriam pousado por aqui. Embora a imaginação seja extremamente fértil em relação à Pedra Preta, o geólogo Amílcar Adami joga um balde de água fria no folclore que existe sobre o assunto. Amílcar relata que a pedra é uma rocha estimada em mais de 1 bilhão de anos. Haveria outras parecidas em Rondônia e descarta ainda qualquer possibilidade de que nosso estado, em algum momento, tenha sido uma região de mar. A rocha preta, que na verdade não é preta a rocha, no seu interior, ela tem uma idade bastante avançada, que nós chamamos de proterozoico, uma idade de aproximadamente 1 bilhão 350 milhões de anos. Então é uma rocha bastante antiga, que nenhum de nós assistiu ao nascimento, né? História, ficção, fantasia. Independente das definições diversificadas que possam ser feitas sobre Nova Mamoré, a realidade é que o município é estratégico para a economia de Rondônia. Com agricultura e pecuária leiteira fortes, a região é um celeiro de oportunidades e um lugar aconchegante para quem procura natureza e lazer.